Glória a Deus. Jesus escolheu e escolhe seus discípulos. Naquela época em que Jesus Cristo esteve presente no mundo, vivendo como um homem comum de nós, ele escolheu seus discípulos e enviou para que pregasse acerca do reino dos céus. O reino de Deus é a presença de Deus movendo nossa vida. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito de Deus habita dentro de nós para fazer a obra de Deus conforme a sua vontade, já revelada nas Escrituras Sagradas. E quando Jesus escolheu seus discípulos, ele enviou para que fossem curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar até os mortos, expulsar demônios, e tudo isso fizesse de graça, porque de graças recebemos e de graça nós temos que também doar e pregar o evangelho de salvação. E quando Jesus falou para os seus discípulos acerca das gerações, ele também nos adverte no tempo presente para termos os cuidados de tudo quanto está acontecendo, que no passado também aconteceu, porém que aquelas pessoas que buscavam ao Senhor de todo o coração recebiam a resposta de Deus para a solução dos problemas. E no texto de Mateus capítulo 10, versículo 15, diz assim, quando Jesus falava com seus discípulos acerca dos acontecimentos e do juízo final. Ele diz: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, quando os discípulos chegassem anunciando o evangelho em determinada cidade, determinado lugar, e o povo não cresce no anúncio do evangelho de salvação, que Jesus Cristo é a salvação do mundo, então já estava certo de que aquele lugar, aquela cidade, havia desprezado a mensagem de Deus, portanto agora haveria a condenação no dia do juízo final. E essa condenação seria de forma muito mais ardente, muito mais com rigor para a geração presente do que para a geração do tempo de Sodoma e Gomorra. E olha que todos nós sabemos que naquela época de Abraão e Ló, quando Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do índice elevado da prostituição, dos momentos que aquele povo viveram em sua própria degradação, ou seja, de uma forma que condenava as suas atitudes que eram diante de Deus. E aquelas práticas que o povo de Sodoma e Gomorra faziam era, de fato, como continua sendo, a abominação para Deus. Então, aquele povo vivia de uma maneira triste, onde fugiam dos princípios, quando se relacionavam, principalmente quando se relacionavam de forma desagradável, amando mais a criatura do que o Deus Criador, destruindo seus corpos na prostituição, fazendo torpezas, coisas exatamente pecaminosas, que fedia e chegava nas narinas de Deus. Então, Sodoma e Gomorra foi destruída. Deus derramou fogo e enxofre sobre aquela cidade, poupando ao parente de Abraão, a Ló, sobrinho de Ló,
dizendo que eles saíssem da cidade, porém não olhasse para trás. Foi quando a Bíblia registra que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E essas cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas de uma maneira que a história registra muito triste. Porém, nos chama a atenção para, de fato, o juízo de Deus. Ele não poupa nem tarde em cumprir a sua vontade e verdade. Por isso, hoje nós temos o livre acesso de conhecer a Escritura Sagrada e vivermos de forma a nos moldar, a corrigir, a alinhar nossos passos, para que possamos, através da nossa vida, do nosso corpo, honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo para sempre. E aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Ou seja, é uma continuidade o processo de Deus em nossas vidas, que nós devemos, sim, estar ciente de vivermos até o final. E diz que no dia do juízo final, a palavra registra, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Olha, Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas, totalmente destruídas por Deus. Mas há um detalhe no texto. No dia do juízo, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, elas não foram julgadas ainda. Já foram destruídas, mas não foram julgadas. Porque no dia do juízo, como está escrito, haverá menos rigor no julgamento para Sodoma e Gomorra do que para a nossa geração presente. Isso é um detalhe muito importante, que nós temos que ter um cuidado daquilo que nós estamos vivendo e muitas vezes ignorando, porque não conhece a verdade que liberta. Por isso a palavra de Deus diz, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E assim como a sua palavra diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que outrora foi destruída, para a nossa geração será muito mais árdua as consequências no juízo final. Nós somos o Ministério O Princípio é Teme, trabalho evangélico com missão eterna, divulgando a palavra de Deus, cumprindo o chamado de Jesus Cristo, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho de salvação. Quem crê está salvo. Quem não crê já está julgado. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem.